Bom, quem que vai apresentar o primeiro caso? Como sempre, doutor Rafael Valente Salinas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rafael. Paciente de 31 anos, sexo feminino, veio para avaliação de cirurgia refrativa. Trouxe dois mapas do Pentacam. A estática dela, -3, -120, -4, -0,5 a 15. Acuidade visual de 1 em ambos os olhos, paquimetria de 534 em ambos os olhos. Vamos ver aqui o mapa que ela trouxe. Bom, no pior que a imagem está bem embaçada aqui para mim, eu estou vendo pouco. O que você está querendo ver aí? O Artmaster 475, 400. Deixa eu aumentar aqui. Elevação. É na 386 olho esquerdo e 475 direito. A paquimetria 570 no direito, 500 e... como é que é? Não, 503 no esquerdo e no direito 505. 503, 505. Certo. E a curva de... dá para você ver a curva do BED aí, né? A curva tá ótima. Deixa eu ver aqui agora. É 0,41 BED do olho direito e o olho direito 1,04 e o outro 0,41. O esquerdo. Certo. Então a questão é essa: operar ou não operar? Olha, por esses dados, a elevação posterior que eu estou vendo aqui também, sem muitas alterações, eu diria que sim. Então Menos vou fazer. 15, Alguém tem alguma ideia contrária do Rafael? 509. Quem estiver na sala aí, que se manifeste. Qual que é a refração mesmo da paciente? Menos uma miopia Menos de quanto? 5, menos meio. É um astigmatismo de meio só, bem baixo. E -3 e -3,5, né? Cadê? Tá atrás da... Na imagem. É. Espera aí que eu acho que eu... É porque você aumentou a imagem. tá, eu acho que eu... Deixa eu... Ali, -3, -0,5, -4, Pronto, tá lá. -0,5. Alguém não operaria esse paciente? Tá Ah, assimétrico. doutor, Ah, não, tá não. ela tá falando no enunciado que ela só trouxe esses dois? Ela não trouxe Ela os. trouxe só esses dois. Ah, não entendi. Aí a gente teria que ver a topo, né? É, Bem lembrado. Veja bem, eu opero muitos pacientes só com a topografia, mas eu não opero ninguém só com o Pentacam ou com o Galilei. A topografia alterada é o principal fator de risco de ectasia. Se a gente faz uma tomografia para ver se o paciente tem um cone incipiente, a topografia nos dá uma informação muito importante. Então, a gente não pode fazer uma cirurgia refrativa sem a topografia. E lembrando que também o Pentacam tem outros mapas que podem nos dar outras informações, né? Então, solicitar os outros mapas também, correto? Então, por enquanto, não operar. Então, tá aí os outros mapas. hum, Você vê alguma coisa diferente, Eva? sim, ela tem uma quebra da ortogonalidade bem importante nesse olho direito. No olho esquerdo, um pouco menor. Acho que não passa de 20 graus essa quebra de ortogonalidade, não. Os índices, o KISA, IS normais. Então, Pentacam
Tá normal, mas tem uma quebra de ortogonalidade, você lembrou bem. E aí, operaram ou não? Nossa. É Sim ou pior que não? fazendo. Eu tô fazendo um random aqui de cabeça, Ah, ela ficaria com 3 da topografia? Ou 2? não sei. Essa quebra de ortogonalidade, eu não lembro se vale. Acho que é 3. Hum, Mas o Eu restante não, ficaria tudo bom. eu não tenho como avaliar o Hunterman, porque eu não tenho uma topografia. É verdade. A gente não pode usar essa do Pentacan como. Ela é menos confiável do que a topógrafo de anéis de plástico. Eu Isso é pediria feito uma pela câmara de topografia. Jean-Claude. E aí? Eu pediria, eu pediria uma topografia antes de operar. Então, tem essa informação também aí, que usou lente de contato recentemente. E aí? A lente também pode aplanar um pouco e falsear um pouco, mas a perda de ortogonalidade eu acho que não é da lente, Tá. né? Só que ela repetiu o exame e manteve um padrão inalterado, com essa quebra de ortogonalidade. Então, continua a pergunta: operar ou não operar? Sem a topo, eu não operaria nesse momento. Perfeito. Aí a topo. 43, 43, 44. Nossa, pior que a topo também deixa a dúvida, né? Tem essa simetria inferior, mas não tem quebra de ortogonalidade na topo, né? Não. É, pela topo eu ficaria mais tranquilo para operar. Alguém não operaria esse paciente? Aí com a topo dá para fazer os critérios de Handelman lá, doutor. Então faça. É, mas por ela, eu acho que não daria um risco muito alto, não. Pois é. Então, quanto que daria os critérios de Handelman? E A gente agora chama eu de tenho score de Handelman. E É, mais ou menos isso, né? de Topografia cabeça. eu acho que daria um. praticamente simétrica, né? Não tem nem boltaia assimétrica. Eu acho que dá um só de Handelman, dá o score. A profundidade de ablação vai dar alguma coisa em torno de 60 micra. Tem 500 e poucas micra, tem 534, ou seja, vai ficar mais de 450 micra. Residual Sim. também, zero. Idade, acima de 30 anos, zero. Uhum, Ametropia abaixo de 8, zero. zero. Dá Então, um. se você considerasse ali um bow tie assimétrico, que é muito questionável, daria um. Ou seja, tá claro isso aí? Sim. Então, foi operado. Aí estão os mapas. Olha lá a sua resposta àquilo que você perguntou. Quando você tem uma perda de ortogonalidade, você tem o que chama de. Eu nunca sei o nome dessa palavra, que é É skilled. Eu acho que é skill ray skill, alguma coisa. exatamente. Eu lembro de esquilo. Skill é, ali é radial assimetria. Simetria, Skill é uma perda de truncado. ortogonalidade, né, da córnea, tem esse nome aí. Ou você tem um estípulo inferior, uma, uma imagem de cone inferior, ou uma perda de ortogonalidade. Agora, se tiver uma córnea totalmente alterada, com a imagem clássica de ceratocone, então é 4. Ou seja, já indica que você não deve operar. Então, só a perda de ortogonalidade da topografia já é praticamente uma contraindicação. Então, você observa que esse paciente foi operado, está aqui a topografia,
Tá certo? Foi operado em janeiro de Janeiro de 2024. Controle periódico. Alguma dúvida sobre esse caso? Não. Ô, doutor Reinaldo, esse astigmatismo mais oblíquo no direito, você continua indicando a cirurgia mais porque o astigmatismo era menor? Como é que é? Eu não entendi a pergunta. Que o astigmatismo do olho direito é mais oblíquo, né? Sim, E é um sinal também que a gente que preocupa, assim. Mas nesse paciente, sim, por o sim. astigmatismo ser baixo, Se eu aí você pego um fica mais tranquilo? paciente com uma córnea fina, um alto astigmatismo, jovem, claro que você não vai operar, porque certamente a topografia vai mostrar mais alguma coisa além desse eixo oblíquo. O eixo oblíquo, isoladamente, ele não contraindica a cirurgia. Mas é motivo de você ficar observando os outros dados, né? Alguém quer discutir alguma coisa sobre esse caso? Ô, Arnaldo, põe essa turma para falar aí, viu? E todo mundo deve Reinaldo, vamos participar dos convidar casos, todo viu? mundo para fazer os Pois é. seus comentários. Vamos começar aqui com a doutora Maria Luísa. Vamos lá, Maria Luísa. Quer fazer algum comentário sobre esse caso, Aline? Alguma coisa que Não, ficou em dúvida? não fiquei com dúvida. A gente tem que ficar atento que tem que ter topografia para a gente ter, entrar nesse critério do score de Handel, jogar nesse score e ver se a gente indica ou não a cirurgia. Ficou claro que o critério é baixo, então a gente indica a cirurgia. Bom, então, gente, vamos ficar todo mundo atento aí, participando ativamente. Eu não quero ficar dando aula teórica para vocês, não. Próximo caso. Vamos chamar o doutor Rafael Oliveira para apresentar esse segundo caso aí, por favor. Beleza. Vai lá, Paciente Rafael. de 27 anos, feminino, refração estática estável, no direito menos 1,5, menos 0,75 a 140 com a visão de 1, o esquerdo menos 0,25, menos 2 a 45 com a visão de 1 também, paquimetria ultrassônica 334 no olho direito, do 534 e 522. Topografia, olho direito, os índices eratométricos, nada que me chama muita atenção, tem uma assimetria superior, né? No olho direito e no olho esquerdo, também uma assimetria superior com um padrão um pouco mais oblíquo, 120. Fica ali no limite, é oblíquo, né? Operar ou não Oblíquo. operar? Isso. O que é que você acha? Opera ou não opera? Olha, eu tô paciente jovem, tem um cilindro mais elevado no olho e esse padrão oblíquo, eu acho que vale a pena fazer uma tomografia. Não sei se eu tenho disponível, Você mas pediria uma eu acho que tomografia. pediria. Eu já comentei com vocês que os topógrafos, principalmente esse Medmonte, ele dá muito falso positivo. Qualquer alteraçãozinha, ele acusa. Quando está todo verde assim, é raríssimo que você tenha uma córnea alterada. Mas isso vai da sua experiência com o seu topógrafo. Cada um tem uma experiência com o seu topógrafo, que é aquele que você usa no dia a dia. Mas eu concordo. Se temos um eixo oblíquo, eu acho que justifica a gente fazer uma tomografia. E principalmente por causa da simetria também. Não é comum você ter um astigmatismo mais alto num olho só. Isso é característica, muitas vezes, de um cone que evoluiu mais do que o outro. Também é um sinal que é um sinal fraco, mas não deixa de ser um sinal que se deve valorizar. Então, está aí a tomografia. Olho direito, 4 mapas paquimétricos. Aqui ficou tudo verdinho, né? O eixo parece ser um pouco mais oblíquo, mas não mostrou nenhuma alteração significativa, não. Se alguém Espessura boa. quiser ajudar o Rafael aí, falando alguma coisa alterada que achar, fiquem à vontade. Só tô na dúvida, questão de escala de cor, eu não sei se o Pentacan tem. Não, mas tá de meia dioptria, tá escrito ali. 44, 45. Astigmatismo de 0,6. A sericidade 0,19. Para frente?
Pra frente. Olha o Kisa, 31 no olho direito, 0,12 de IS. Os outros índices todos normais. Uhum. Belinha Ambrose também normal, né? William Ambrose normal, PTI normal, arte D máximo normal, normal, paquimetria normal, IT normal, elevação posterior normal. O esquerdo. é, tem aquela discreta assimetria superior também, o eixo mais oblíquo, porém, não vejo nenhuma O alteração. Valores dentro da normalidade. É. que é? Valores dentro da normalidade. Então tá. Vamos lá para frente, então. 15 IS normal. Kisa de 7 ou 70? 7, né? O Kisa, 7.273. É, tá bem O alterado. Kisa Por que que será percentual, que... 72. E o IS 002. Os outros índices todos normais. Ok, vamos para frente. Outra coisa importante, gente, esse mapa aqui ele é muito importante. Quando você tem um pontinho só, com uma cor diferente, é porque naquele ponto a córnea é muito fina. Não é uma córnea normal. A córnea normal ela vai afinando aos poucos para o centro, ou vai espessando para a periferia. Quando há uma curva muito rápida, isso vai refletir lá no PTI. O PTI vai estar normal aqui. Para Parte frente. Max, para frente. Então, nós temos uma topografia que é mais importante, né? Fator mais importante de risco, com astigmatismo oblíquo e assimétrico. Também com uma simetria refracional. Operamos ou não operamos? Vamos fazer o score de Randall da paciente. Então faz Deixa aí. essa topo eu acho que é 1, né? Pontua 1. A topo é um Boltai assimétrico. O Randall não valoriza a obliquidade. Só Ele valoriza a perda de ortogonalidade e a assimetria. Então, certo. topografia, quanto? 1. Boltai assimétrico, 1. Tem mais alguma alteração aí? Não, acho que idade é 25, que é para que pontua, né? A idade é Então, 1 também. Que é entre é 1 também. 26 e 29, né? 28. É, então, 26, 27 29. anos. Então, nós temos, então, um Dois. Boltai assimétrico e uma idade abaixo de 30 anos. 2. Ok? Ok. Isso Dá aí para operar, né? você já pode começar a fazer isso aí de cabeça. Ok? Alguém Ok. tem alguma dúvida? Então, é um paciente que, apesar de ter um astigmatismo oblíquo, como eu mostrei no caso anterior, o astigmatismo oblíquo ele é um sinal, mas não é um sinal tão forte quanto a perda de ortogonalidade ou como uma simetria inferior, ou como um Belin-Ambrose alterado, como um PTI alterado, ou como uma elevação posterior alterada. Esses sinais são mais importantes. O arte máximo também, tudo normal. Então, operar. Alguém não teria operado esse paciente? E se não teria, por quê? Alguém quer fazer Não, algum comentário sobre esse caso? Esse aí deu muita não. diferença na topo pelo Pentacan, né, doutor? Essa topo com assimetria superior, será que ela não estava usando lente na época, não? São tecnologias diferentes. Sim, não sei. Por isso que dá diferente. E porque o anel de plástico ele dá a superfície anterior é melhor avaliada pela topografia, que você deve usar os critérios de Randall com topografia e não com o Pentacan. O Pentacan deve ser usado quando você tem outros fatores de risco. A topografia inconclusiva
Mas se é um paciente jovem, uma alta metropia, etc, etc, você deve pedir o Pentacan, com certeza. Ok? Agora, é raríssimo você ter um Pentacan alterado com uma córnea absolutamente normal. É raríssimo. A topografia é muito sensível. Alguma pergunta sobre esse caso ou vamos para frente? O Arnaldo, se você quiser fazer algum comentário também aí, fica à vontade. Eu quero que o Rad comente inicialmente, para depois eu fazer os meus comentários aqui. Vamos lá, Rafael. Oi, boa noite. Não, na verdade, eu Boa não tenho noite. comentário, não. Eu ficaria um pouco preocupado pelo estigmatismo oblíquo aí, mas depois de fazer os critérios, eu também indicaria a cirurgia. Ok. Muito bem. Reinaldo, eu concordo, eu também operaria esse paciente aí tranquilamente, viu? Levando em Ok. consideração a topografia, tomografia, Lembrando, né, gente, que sem quando a gente, problemas. quando a gente tem algum sinal de risco, e a obliquidade é 1, a gente deve optar, essa simetria na refração também, a gente deve optar por uma técnica mais segura. 94% das ectasias ocorrem com LASIK. Vamos lá. Quem vai fazer esse caso aí Perfeito. agora? Vamos convidar agora o Vinícius para apresentar esse caso 57 aí. Vamos lá, então. Boa noite. Primeira consulta, 2021. Paciente masculino, 17 anos. Veio para avaliar cirurgia refrativa para seguir carreira militar. Então, a correção atual, né? Menos 3,25, menos 1,50 no eixo de 160, menos 4,25 e a acuidade visual de 1. E a estática dele foi menos 3,25, menos 1,50 no eixo de 160, menos 4, menos 0,25 no eixo de 90. Orientado o pai que deverá assinar autorização para a cirurgia. Refração repetida, não aceita alteração do eixo do olho direito. Operar ou não operar, Vinícius? Então, a PAC dele é boa, 542, 541. Ele tem uma região de maior poder, né, de maior curvatura superior no olho direito, uma assimetria. No olho esquerdo a gente vê um padrão mais irregular, assim, né? Esse paciente fazia uso de lente de contato, né? Não. Uma Observe coisa que a que diferença aqui, ó. Observe que a diferença daqui, desse laranja para esse verde, é isso aqui, ó. É meia dioptria. Isso aqui muitas vezes é artefato. Quando isso é um cone ou uma irregularidade corneana, essa diferença é muito, muito, muito maior. Aqui é provavelmente um artefato por ruptura do filme lacrimal. por se tratar de um paciente que tem um grau de miopia mais alto, né? Foi pedido também um mapeamento de retina, que estava todo normal. Aí foi liberado para a realização da cirurgia refrativa. Uhum. Eu, pela idade e pelo astigmatismo mais irregular, irregular não é regular, mas tem essa assimetria no olho direito, eu acho que eu ficaria tendendo a pedir um Pentacan para ele. E aqui é uma situação onde o Pentacan é indispensável. É um paciente jovem, menor de idade, entendeu? Primeira coisa é o seguinte, você tem que pensar que se essa criança ou se esse jovem não fizer o exame nessa idade, ele não vai poder seguir carreira militar, porque eles fazem a seleção aos 17 anos. Ele tem que ter uma visão compatível com o edital. Então, você tem que explicar para o pai que o pai tem que dar autorização por ele ser menor de idade. Então, com certeza, a gente deve pedir um Pentacan. Aí o Pentacan. Alguma coisa diferente do Pentacan? Não, percebo uma espessura boa, uma elevação posterior também boa. O badge também dele tá bom.
O arte Não, meu máximo não vi nada de alterado, é 473. o arte máximo também bom. Arte Pela máximo também não tá mal. normal. Elevação posterior. Uhum. O IT também, mostrando que o ponto mais fino é bem central. Mais alguma coisa aí? Não, eu acredito que tá tudo dentro do esperado, assim, dentro do E normal. agora? Olha o esquerdo. Essa felicidade também achei boa. Você vê aqui, ó, olha a diferença de tecnologia. O Pentacan não capturou nada de irregular Nada. nessa córnea. Uhum. Provavelmente, então, é porque esse aqui foi um artefato, tá bom? Certo. 41 a paquimetria, a ceratometria, 0,29 a esfericidade, elevação posterior. Alguma coisa? Alguém viu Não, alguma coisa nesse exame? para mim tá tudo Para dentro do frente, normal. então. E o arte máximo e o bad também tão bons, desse outro olho, do olho esquerdo, né? Também não vejo nenhuma outra alteração, não. Então, vem a pergunta. Operar ou não operar? 17 anos. Eu pus até em vermelho lá aquele eixo do olho direito. É um eixo oblíquo, uma simetria refracional. Você vê que eu seleciono os casos para que vocês possam usar o conhecimento de um no outro. Eu não teria nenhum problema em indicar cirurgia para esse paciente, mas claro que deve ser orientado os pais, né? Pegar a declaração deles, para ser menor de idade. E como pode comprometer a carreira desse paciente, a gente pode abrir, fazer isso, fazer a cirurgia, né? E continuar acompanhando, né? Para avaliar qualquer provável outro Ok. desfecho. Alguém não operaria esse paciente e por quê? Eu operaria também, igual o Vinícius. Alguém não operaria? Eu operaria também. Aí, no caso, PRK, né, doutor? Sim. Pode fazer LASIK, né? Quando o caso suspeito, jovem, a gente deve optar por uma técnica mais segura, a menos que o paciente tenha alguma contraindicação ao PRK. Um atleta profissional, como é que você faz um PRK nesse paciente e fala com ele para ficar 6 meses, 1 ano sem tomar sol? É complicado. Mas se ele não tiver indicação de um LASIK que não for seguro, então é melhor ele continuar usando lente de contato. Então, vamos fazer os critérios de Random? Esqueceram do Random aí? Vamos. E Ele aí? seria um Boltai assimétrico, né? Então pontuaria 1. Pela espessura seria 0. Idade ele pontuaria 3. Não, pontuaria 4, né? 4. É. Pontuaria 4. E pelo equivalente esférico seria 0. Não, na verdade, eu não pontuaria 4, porque os critérios de Randleman só considera a idade de 18 a 21. Ah, sim. Porque o Randleman considera que abaixo de 18 você não deve operar. Até Mas em porque, alguma das realmente, aulas você falou que a idade é um fator de risco que não deve levar muito em conta a partir do momento que a gente olha essa questão que ele vai ingressar na carreira militar. Você não falou isso em alguma das aulas? então operamos, ele vai dar Ah, 4, né? mas Olha lá. mas Mas só pela idade já é 3, ué. Se for É, considerar o mais pela Hahnemann, questão da idade mesmo. a idade que é o pior. Perfeito, gente. Olha como é que vocês já estão raciocinando. Vocês têm a preguiça de raciocinar. Mas quando raciocina, vocês estão fazendo o raciocínio correto. Ou seja, você tem que orientar o pai de que ele, ele tem que autorizar, que existe um risco muito pequeno dele ter que fazer um outro procedimento, caso a córnea dele não fique estável. Você tem que colocar na família a condição deles fazerem o acompanhamento. Porque fazendo acompanhamento, você tem como intervir caso ocorra alguma complicação tardia. Se você não acompanha o paciente, você nunca vai ter complicação tardia. Então, eu operei esse paciente. Aqui está
Aqui estão as topografias dele. É logo depois da cirurgia, depois 1 ano, 2. Aqui já está com 2 anos de pós-operatório. Uma ectasia, gente, ela evolui nos primeiros meses, 1 ano de cirurgia. Mais para frente, se está estável, quanto mais a idade passa, menor o risco de ectasia. Mas essa pergunta aí, quem está para fazer esse caso é o Vinícius, né? Isso. Vinícius, qual exame teria sido importante? Que não É foi um feito. Corvis ou hora? Ou não? Exatamente. Uma criança, gente, um jovem, seria muito bom a gente ter o Corvis. O Corvis, ele é mais sensível do que o Hora, mas também ele tem as suas limitações. Mas é o que a gente tem para avaliar a biomecânica. Então, seria interessante a gente ter o Corvis, porque caso o Corvis fosse normal, a gente esperaria muito mais tranquilo. Se o Corvis fosse borderline, a gente teria que avisar a família do risco. E se o Corvis fosse muito alterado, a gente não deveria operar. Na época, a gente não tinha o Corvis, o Hora já estava desacreditado, então não foi feito. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Reinaldo, eu quero fazer um comentário aqui a respeito desse padrão de paciente. É muito comum pacientes adolescentes, muitas vezes filhos de oficiais da aeronáutica, que querem seguir a carreira militar do pai. Então, eu recebo 2, 3 vezes por ano adolescentes aí na faixa de 16, 17 anos de idade, míopes, que querem seguir a carreira da aeronáutica, muitas vezes são até aprovados na seleção inicial, e se nada for feito, ele vai ser reprovado no exame oftalmológico pela miopia, muitas vezes baixa miopia ou miopia moderada, mas isso é fator de exclusão. Então, como o Reinaldo já comentou anteriormente, esse paciente ele tem que ter a presença do pai, da mãe, para que a gente possa explicar detalhadamente o objetivo da cirurgia, o que pode se esperar com relação ao resultado e dos riscos que todo procedimento cirúrgico tem. A gente tem que alertar os pais que cirurgia refrativa é um procedimento que deve ser realizado após os 21 anos de idade, quando a gente tem certeza que a refração desse paciente já está estável e que a situação daquele adolescente é uma situação excepcional, porém, com autorização dos pais e não havendo nenhuma contraindicação com relação às indicações da cirurgia, a gente pode ir em frente e operá-lo. Também é muito importante a gente dar ciência aos pais que esse paciente ele tem que ser acompanhado permanentemente, pelo menos a cada 6 meses após a realização da cirurgia. Os pais concordando, aí nós podemos ir em frente e agendar a cirurgia para esse paciente. Tem uma coisa aí, Arnaldo, que você comentou, que é importante. Eu deixo claro para a família e para o jovem que nós não temos como assegurar a estabilidade refracional. A cirurgia refrativa não estabiliza o grau. Então, pode ser que ele volte a ter miopia. Mas isso não vai impedir dele seguir carreira militar. Uma vez que ele tenha sido aprovado no teste de seleção, se ele vier a ter que usar óculos lá dentro do batalhão, ou onde ele estiver lá, qual a carreira militar que ele seguir, ele não vai ser expulso por causa da miopia. Tá certo? Exato. Uma outra coisa também, Renato, que é importante a gente salientar é o seguinte: em hipótese alguma, a gente pode garantir aos pais que esse paciente será aprovado no exame oftalmológico. Uma coisa é você fazer uma cirurgia refrativa com o objetivo de reduzir, tentar neutralizar toda a miopia, e outra coisa é esse paciente ser aprovado. Então, é importante deixar claro, independentemente do resultado da cirurgia, ele eventualmente pode não ser aprovado lá no concurso. De repente, a oftalmologia da aeronáutica pede um laudo e a gente é obrigado a colocar no laudo que esse paciente foi submetido à cirurgia refrativa. Muitas vezes tem que anexar uma topografia corneana pré e pós-operatório, e isso, eventualmente, pode ser até motivo de exclusão desse adolescente. É importante deixar claro também que não existe nenhuma garantia de que ele será aprovado lá no exame oftalmológico. Alguém gostaria de... Deixa eu só fazer um comentário sobre Pode isso que você falar, falou. Renan.
para evitar frustração, quando eu vou pegar um caso desse, eu já operei várias pessoas, eu peço o edital do concurso. Porque se o edital falar assim, não pode ter sido submetido à cirurgia refrativa, assim, ó, mesmo que você passe no exame de vista, eles pedindo uma topografia, você vai ser reprovado, porque vai mostrar aqui. É o que acontece também, às vezes eles contraindicam a ortoceratologia. Então, eu já deixo claro para a família que, nesse caso, não tem indicação à cirurgia, porque o objetivo dele não vai ser atingido. Eu prefiro não operar do que Claro. ter depois uma frustração. Entendeu? Eu me lembro, só um adendo aqui, de um caso de um filho de um médico, vai escutando, que eu fiz uma cirurgia refrativa, o exame dele, ele passou no exame de vista, mas naquela época, o edital falava de cicatriz, só que esse menino, ele já era maior de idade. Eu não operei ele para ele passar em concurso. Eu operei porque ele veio com o pai para fazer a cirurgia refrativa. O pai escondeu de mim que o objetivo era um concurso. O filho também escondeu de mim. Aí, quando ele foi lá no exame de vista, ele foi reprovado, porque fizeram os exames lá e viram que ele tinha sido operado. O pai entrou na justiça contra, não sei se era Exército ou Marinha, acho que era Marinha, foi no Rio de Janeiro, acho que era Marinha. Então, olha que ponto que chegou. O pai um dia me ligou pedindo que eu desse um relatório dizendo que ele não tinha feito cirurgia. Vê se pode um trem desse. Evidentemente que eu saí no pai, né? Falei assim, ó, muito me estranha o senhor, como médico, me pediu uma coisa dessa. Então, é bom que sumiu também, porque é uma família complicada que agiu de má fé, é melhor a gente manter distância. Bom, alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso? Eu quero tirar uma dúvida aí. Diga. Nessas evoluções, 2021, 22, 23, está com um exame de teste de sensibilidade ao contraste. Ele estava tendo queixa? Não. Ou por causa da idade você fez isso Não, eu quis fazer. Você sabe o que acontece? Jovem tem uma sensibilidade ao contraste muito boa. Então, eu faço o teste de sensibilidade ao contraste para me ter uma referência para frente. Vamos dizer que essa topografia mude, apareça algum grau. Eu vou fazer o teste com aquela metropia. Então, se for ectasia, vai gerar aberrações. Gerando aberrações, vai degradar o contraste. É mais um dado para que eu possa acompanhar esse paciente de perto. Se eu tiver que fazer um crosslink, eu consiga justificar o crosslink antes que ele tenha uma perda de visão importante. Certo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Vamos convidar, então, a Maria Luísa. Se ninguém quiser comentar nada, vamos convidar a Maria Luísa para esse próximo caso. Pode perguntar. Eu queria saber mais ou menos quanto tempo antes do teste, do exame do concurso, que vocês costumam fazer a refrativa. Os editais falam de, no mínimo, 3 ou 6 meses. Porque eles colocam a possibilidade de você operar um ceratocone que vai evoluir com uma ectasia. Só que nos primeiros meses, a ectasia não se manifesta. Então, eles pedem um período maior para ver se vai ter ectasia. Esse é o objetivo desses 6 meses aí. Entendi, obrigado. Tá. Então, vamos lá, Maria Luísa. Paciente, sexo masculino, 20 anos, veio para avaliação de cirurgia refrativa encaminhado pelo seu oftalmo. Relata uma refração estável há 3 anos. Na estática, no olho direito, estava com menos 3,5, com menos 1 a 180, com a acuidade visual de 1. No olho esquerdo, simétrico a refração, menos 3,5, com menos 1 a 180, com uma acuidade visual de 1. Bio e fundo, sem alterações. Uma paquimetria ultrassônica de 580 em ambos os olhos. Na topografia, observamos um astigmatismo oblíquo no lado direito, com uma... Não, vai ficar regular. E no lado esquerdo, uma maior curvatura
na região superior. Devido à idade, eu pediria uma tomografia para a gente caracterizar um pouco mais essa assimetria do lado direito com o lado esquerdo. Ok. Lembrando que a gente considera um estigmatismo oblíquo quando ele tem aí alguma coisa em torno de 20 graus dos eixos horizontal ou vertical. O paciente que tem ali um eixo, uma refração ali a 170, a gente considera que seja a favor da regra, tá? Não é um astigmatismo oblíquo a ponto de preocupar. Então vamos lá. Equivoquei. Vamos fazer um random dele primeiro? A topografia dele, eu colocaria como um bow tie, que é uma curvatura superior, uma pontuação de 1, um residual maior que 300, porque a paquimetria dele é boa, a idade... Calma. 3 mais 1, 4... 4 pontos, mais pela idade. O handleable, o score. E aí, opera ou não opera? Você queria uma topografia, você queria um Pentacan, né? Isso. Tem uma justificativa para ele fazer essa cirurgia? Ou não? Desejo. Somente desejo de operar ou tem alguma justificativa para operar? Não, ele quer fazer uma cirurgia refrativa, como a maioria das pessoas. Ele vem, inclusive, encaminhado pelo seu oftalmologista para fazer uma cirurgia, porque queria ter uma boa visão sem óculos, sem lente. Esse era o objetivo da maioria dos pacientes que querem fazer refrativo. Operamos ou não? 4. Então, o critério é alto, né? Mas é mais alto pelo fator de risco idade. Será que a idade a gente sempre leva em conta, mesmo com todos os outros critérios baixos? Será que compensa pedir uma tomografia para a gente pensar um raciocínio mais lógico? Tá aí a tomografia. Lado direito, não vejo alterações. O coeficiente... Vocês observem, olha a topografia, olha aqui o mapa axial aqui Olha para você ver. Nada. E olha como é que é a topografia. Entenderam por que vocês devem avaliar a topografia? Bom, então vamos lá. Tem alguma coisa errada aí nesses mapas aí? Não visualizo. Tá tudo normal. E agora? Os índices também todos normais. Sim. O Rabinovich aqui está 60, borderline, e aqui está 45, normal. O IES está 0,25 e 0,18. O IES, gente, é um índice mais sensível. Quando ele está alterado, é porque está alterada a córnea. E geralmente altera menos do que o KISA. Quando você tem um ceratocone, você tem uma assimetria muito grande. Então, vamos lá. Agora, vamos para o BED. Alguma coisa? Não vejo. Arte mais 500 e tanto, córnea 570, PED 0,2, arte máxima, elevação posterior. Operamos ou não operamos, Maria? Pelo critério, não, mas... Você tem que avaliar se você vai operar ou não pelo conjunto da obra. Entendeu? Uhum. Eu acho que tem indicação, sim, de operar, doutor Reinaldo. Operaria? Alguém operaria esse paciente com 4 de Handelman? Eu operaria. Mas o Handelman é para LASIK também, né, doutor? Dá para fazer PRK, ó. Toda refrativa você pode fazer PRK.
Só que quando é um paciente que se expõe muito ao sol, você corre um risco do Reis. Agora, hoje com a mitomicina, a gente pode fazer em altas amitropias, coisa que a gente não fazia até um tempo atrás. Então, Sim. não vamos esquecer do Corvis, porque hoje, com pessoas muito jovens, a gente tem mais uma ferramenta para a gente poder operar ou não. Se tiver uma biomecânica boa, e a biomecânica está muito relacionada também com a espessura da córnea. Por isso que é um exame, até certo ponto, falho. Porque a córnea que é espessa, dificilmente você vai ter uma biomecânica alterada. A córnea mais fina, frequentemente vai ter uma biomecânica mais alterada. Observe aqui o CBI, que é o Corneas Biomechanical Index, aqui, ó, totalmente normal. Ele deve ser abaixo de meio, né? Ah, não, quem quer falar dos critérios? Ah, é o Raad, né? Ô, Vai Reinaldo, falar para nós Então, daqui a pouquinho você vai falar para nós sobre o Corvo. Deixa você falar. tá, Quando depois... terminar esse caso, você fala. Ô, Rafael, interpreta para nós esse Corves aí. Estou falando do Rafael porque ele preparou para apresentar para nós hoje o Corves. Ô, Reinaldo, na verdade, eu não preparei. Eu até pedi uma ajuda. Parabéns, então. Eu até pedi uma ajuda pro Cláudio agora à tarde, porque ontem acabou que eu cheguei em casa à tarde, hoje também eu fiquei o dia todo fora por causa da lente, não tive tempo, eu te pedi para semana que vem. Tá bom. Então vamos lá, continua, Maria Luísa. Essa parece não estar alterada esse Corvis, né? Já, igual você falou, tem uma relação com essa paquimetria aumentada dele, então não é tão confiável, já que é espesso. Um Corvis, uma biomecânica desse jeito aqui, gente, não tem jeito de ser mais normal. Né? O índice mais importante do Corvis, o Rafael vai preparar para nós, é o TBI. Porque é o índice biomecânico total. Porque aqui nós estamos considerando apenas a biomecânica da córnea. Aqui nós consideramos o Belin-Ambrósio. Aqui nós consideramos a biomecânica total da córnea, considerando apenas a córnea junto com os dados do Pentacam. Por isso que é muito interessante a gente pedir o Pentacam junto com o Corvis, que a gente vai ter esse TBI. Se você não pedir junto, você vai ter só o CBI. Tá bom? Então, uma córnea muito normal. Nesse caso, você operaria ou não, Maria Elisa? Continuaria com a indicação de operar. Alguém não operaria, além da Maria Luísa? Não, eu operaria. Eu não operaria, não. Eu Não, tenho pois é, mas indicação de operar. Pois é, você não operaria. Estou perguntando se tem mais alguém que não operaria também. Todo mundo operaria? Eu operaria. Também. Todos? Também. Eu vi. Sim, também. Então, gente, pelo amor de Deus, tem um paciente jovem, ele não significa que ele tenha uma contraindicação só pela idade. Você tem que olhar o conjunto da obra. Por isso é que você tem que fazer uma propedêutica extensa para que você possa operar com segurança. Se você tem um Pentacam normal, uma córnea espessa, uma metropia que não é muito alta, uma biomecânica muito boa, esse paciente, a segurança é muito grande. Né? Nós sabemos que a topografia alterada e o residual do estroma são os principais fatores. Depois vem a idade, depois vem a paquimetria. Então, operaria também com muita tranquilidade. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Ô, Rafael, apresenta esse caso aqui. O RAD. Paciente masculino de 20 anos com diagnóstico recente de ceratocone. A correção atual, -2 a -4,5 a 180, -1,75 a -3 ao eixo 4. A dinâmica, -1,75 a -5 a 180, com a acuidade de 1, -3 a -3,25 no eixo de 5, com a acuidade de 1. Bio e fundo, nada demais. A paquimetria ultrassônica de 560 AO.
ceratocone, peraí. Tem ceratocone? O IS normal, o KISA normal. O que você acha? Acho que o primeiro ponto é fazer esse exame direito, né? Sem cortar metade da córnea. Do olho direito aí. Que tá dando um Pelos 47 milímetros. Mas pelo que... Lembrar que a pelo que pálpebra aqui cortou a parte superior da topografia, né? A morfologia não é tanto para ceratocone, os valores não estão acima de 47,2 na ceratometria e o S não está acima de 1,4. Eu completaria esse exame. ficou E o limítrofe. KISA bom também, né? O KISA é ótimo. O KISA bom. Uhum. Lembrando que tem 20 anos, né? Com 20 anos você tem que fazer uma propedêutica mais extensa. Então, eu considerei pedir o Pentacam. Paciente jovem, você deve sempre completar a propedêutica. Você vê alguma coisa aí diferente? Somente essa maior curvatura aí mesmo, superior, os valores dentro da normalidade. Mas é só uma simetria, porque tá 40, tá ruim de ver, 46 ou 46,2. 48. 46,2. Vai pro outro mapa. Aqui deu 45,5. Uhum. A córnea 508 micra. Aqui 506. Não, como é que é? Não tá mais. Não, 566 E 580. 559. e 568. A córnea é bem espessa, né? Acima de 550. As felicidades 0,5. As felicidades do direito 0,6. Bom, aqui está o mapa dos índices. Vou ver aqui uma coisa. Olha que interessante. Esse topógrafo, apesar da limitação dele, o KISA dele deu certinho. Olha para você ver. 18 aqui e 6 no esquerdo. Aqui, ó. 16 aqui e 19 no esquerdo. Mas está bem compatível, né? Então está aqui os índices do olho direito, os índices do olho esquerdo. O IHD está alterado pela simetria. Deu assimetria, o IHD altera. É o primeiro que altera. Aqui, ó. Olha aqui agora o Belim Ambrosio. Lembrando que esse paciente me foi encaminhado para tratamento de ceratocone. Não esqueçam disso, eu deixei bem claro aqui, ó. E aí? Olha que Pentacam maravilhoso. 550, 400, elevação posterior, BED, PTI. Alguma coisa errada aí, Rafa? Não achei não. E agora aqui, no olho esquerdo? 94. Não, também não. Tudo normal. Então, vamos lá. Aqui tem o mapa dos anéis. Tá. Aqui, um paciente muito jovem, eu faço o Corvis de rotina. Paciente muito jovem é mais uma ferramenta que aumenta a nossa segurança. Aqui nós vemos o seguinte, olha que interessante. O Pentacam normal vai dar uma curva normal, 1,11, normal. Acima de 1,6 é borderline. O índice biomecânico do Corvis isoladamente é muito bom, 0,20. Ele tem que estar abaixo de 0,50. O TBI, que é o índice associado do Corvis com o Pentacam, está muito bom também. Abaixo de 50 aqui, ó, 0,32. Aqui está mostrando o índice de biomecânico isoladamente, muito normal. Aqui está mostrando o olho esquerdo, a mesma coisa.
Ok? Aqui o CBI, ele pode ser mostrado aqui ou num gráfico de cor aqui. E aí? Operar ou não operar? É aquela situação. Nós já operamos um paciente assim. Jovem, com boltar assimétrico. Você opera ou não esse caso, Rafael? Bom, ele está nesse alto risco aí por causa da idade. O resto do exame todo normal, você operaria. Com cofres também normal. Ok, você operaria. Mas alguém não operaria esse caso? Todos operariam esse caso? Eu quero ouvir pelo menos o sim. Sim. Todos aí. Sim. Vocês vão Sim. falando pelo menos sim ou Também não. operaria. Para mim não ficar muito desanimado com vocês. Todo mundo Sim, operaria? também. Sim. Arnaldo, você está vendo essa Sim. turma aí? Vê se todo mundo respondeu sim. Ok, Reinaldo, Todo mundo vamos operou? Todo mundo vai individualmente. Vamos operar? começar com o Rádio. Ô, Rafael, Rádio? Rádio, você operaria, Rafael? Sim, eu operaria. Ok, Ana Luísa, Operaria. Rafael Oliveira, você quer comentar Também. alguma coisa? Não, só. Não. Ok, Operaria ou não Sabina, você operaria? operaria também? Sim, operaria. Todos os Sim ou exames não? dentro da Sim ou normalidade, não e por cóvis, quê, né? biomecânica. Se você não for operar, por que você não vai operar? A gente tem que ter uma explicação para o paciente. Vocês têm que lembrar que vocês estão diante de um paciente, vocês pediram um monte de exame, vocês têm que justificar se vocês não vão operar. Vai operar ou não? Um fator aí, doutor, não sei se nós estamos levando em consideração, é que o paciente ele não veio para avaliação de refrativa, né? Não Como é sei que é? se. O paciente ele não veio para avaliação de refrativa, né? Veio para avaliação de ceratocone, não é isso? Perfeito. Perfeito. Eu estou aqui avaliando se esse paciente tem ceratocone ou não. Agora, lembrando que quando eu comecei a fazer esses exames, o paciente foi lá no ocular laser fazer esse exame e voltou de lá quase querendo operar. Ele não vem indicado para o médico para operar, mas ele quis operar. Ele falou assim, doutor, já que eu estou fazendo, eu posso operar? E aí? Você operaria ou não? Ele tinha estabilidade refracional documentada? Esse paciente não era paciente meu, isso foi a primeira vez que eu vi esse paciente. Então, eu não tenho esse histórico. Isso talvez me faria reconsiderar um pouco. Talvez fazer um outro exame para ver se está mantendo estável. Repetir uns 6 meses, né? Talvez. Bom, gente, eu não operei esse caso por 2 motivos. Primeiro, eu falaria até 3 motivos. Primeiro, esse paciente não veio para operar. Ele acabou sendo sugestionado quando ele foi numa clínica de cirurgia laser, viu pessoas sendo operadas, então não partiu dele esse interesse. Primeiro. E também porque a médica que me mandou não mandou para operar, mandou para avaliar o ceratocone. Segundo motivo, esse paciente veio com um diagnóstico de ceratocone. Se eu opero esse paciente, eu vou dizer para ele que eu opero ceratocone, porque ele já veio com esse diagnóstico de ceratocone. E isso é complicado. Qualquer problema que der, não, o doutor sabia que eu tinha ceratocone. Olha a confusão. Terceiro motivo, eu não sei o histórico refracional desse paciente. Então, eu tive 3 motivos. Os exames não contraindicam, mas a conjuntura, tá, desse paciente, eu optei por não operar. Tá certo? Olha aqui outra coisa que eu coloquei lá atrás que vocês não viram, ou não levaram a sério. Ah, não, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ah, não coloquei. Eu tirei para poder aumentar o raciocínio. Mas olha aqui.
Olha aqui. Olha o que ele estava usando e olha qual que era a refração atual dele. Ele veio com diagnóstico de cone e possivelmente ele está com uma miopia em progressão. Operar um paciente com miopia em progressão é complicado, porque esse paciente vai voltar a usar óculos, vai voltar a usar ter lente de contato, ele vai chegar à conclusão que não valeu a pena operar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Alguém quer discutir mais alguma coisa sobre esse caso? A gente não opera olho, gente, a gente opera pacientes. Então a conjuntura, né, do paciente é importante a gente avaliar. Você imagina, se você fala que não tem ceratocone, puxa vida, você está colocando a colega lá numa situação complicada. Ô, doutor Porque ela Reinaldo, chegou. mesmo que ele não foi encaminhado para realizar a cirurgia refrativa, mas ele teve interesse durante o exame. Após um ano, você vê que não era uma miopia em progressão, você faria a cirurgia? Claro. Aí não teria por que não fazer. Entendeu? Aí foi o que eu falei com esse paciente, com a família. Ó, esse grau dele não está atualizado, nós vamos. Não toquei nada de ceratocone. Não falei nem que podia, nem que não podia. Falei que eu não ia operar, porque o grau dele não estava estabilizado, a cirurgia não estabiliza a miopia. Que era para voltar dentro de um ano para a gente ver se estava estável. Se estivesse estável, a gente podia operar. Então, eu desconversei em relação a indicação que foi me mandada. Ficou claro para vocês? Sim. Ficou? Não, Alguém quer fazer algum comentário sobre eu esse quero caso? fazer um comentário aí com relação à indicação indicação de colegas para avaliação e exames complementares. Não existe nada mais desagradável e deselegante que você encaminhar um paciente para uma avaliação ou um exame em uma determinada clínica e o paciente voltar operado. Na época que eu não tinha biômetro na minha clínica e a gente não tinha biômetro no ocular laser, era relativamente comum a gente pedir um exame de biometria óptica em alguma clínica e muitas vezes o paciente voltava alguns meses depois já operado. Então, isso realmente é muito deselegante quando você encaminha um paciente para um colega para uma avaliação, seja de retina ou para algum exame complementar, e esse paciente muitas vezes se vê envolvido pela infraestrutura lá da clínica, está fazendo o exame e, de uma certa maneira, já voltar não com a indicação que você fez, e já operado. Então, isso realmente é muito desagradável. A gente tem que Exatamente. lembrar que se o paciente veio para uma avaliação de ectasia corneana, não nos compete operar esse paciente. Né? A gente tem que Perfeito. voltar com o paciente para o colega, com o relatório e com a conclusão do exame. Se o Perfeito. paciente, se o colega achar por bem que esse paciente precisa ser submetido a um implante de segmento de anel ou uma cirurgia refrativa, aí já é a iniciativa dele. Okay? Vamos para o próximo, então, pessoal? Ok. Vamos convidar aqui agora, vamos ver quem está aqui. Ana Luísa. Ana Luísa, acho que já apresentou, né? Não. Vamos voltar para a Ana Luísa. Vamos lá. Ana Luísa, vamos lá. Alô? Ana Luísa, você está online? Ana Luísa está online. Tem algum problema na Enquanto a conexão Ana dela? Luísa se prepara aí, vamos chamar o Rafael, então. Ana Ana Luísa Luísa saiu, voltou aqui, tentando ó. de novo. Ana Luísa voltou Vamos aqui. aguardar. Tá? Ela tinha caído a conexão. Agora vai Ana aparecer. Luísa, vamos esse Ela caso ainda aqui não está agora. online. Só um minutinho. Ana Não? Luísa, Oi, Ana desculpa, Luísa, caiu você minha está internet. online? Voltei agora. Então vamos lá. Então vamos lá. Sou eu apresentar? Desculpa. Exato. É Ah, você. sim. 30 anos, refração estável. É o olho direito, -6, -1,5 a 170. E olho esquerdo, -6,25, -1,5 a 170. PAC 522. Então, no olho direito, 44, 46. Esse aí
Eu pediria o Pentacam, porque os índices dele, principalmente no olho esquerdo, já tá meio suspeito, né? 48 de curvatura. Então tá aí. Um acorde de 522 micra, 6, 7,5 vamos dizer, ametropia total para ablação, né? E aí, o que você Refração. faria? Faria o Eu quê? Não pediria. operaria? Qual que seria a sua Não, conduta? eu não operaria de cara, não. Eu pediria o Pentacam. E não tava. Essa topo não foi de lente também, não, né? Como é que é? Essa topografia ele não tinha usado lente também, não, né? Bom, não sei. Vamos ver para frente aqui. Eu Mas acredito que o não. Pentacam primeiro. Perfeito. Então vamos lá. Então, olho direito. Vamos lá. Por lá, Pacman 517. Pode passar? Pode passar? Pode. Olho direito dele. O Kisa não tá ruim. Isso pode O Kiesel, passar, como é que né? é? O O Kiesel o Kisa quê? dele não tá alterado, né? Não tá. O Kiesel dele tá absolutamente normal. Ele tá Tá com bom. 0,5. Isso aí não dá nem. Não dá nada. O Kiesel é totalmente normal, né? Vamos lá. Aí, vamos ver. O Artmax. Peraí, cadê que eu não tô conseguindo enxergar aqui? 425. 426. A curva dele tá boa também, do PTI. Uhum. Elevação posterior também normal. Tá bom. O BED dele também não tá alto. Tá normal, né? Até agora. Isso. Olho esquerdo também. Curvatura boa. Ponto 520 de baquimetria. Pode passar. No olho esquerdo. O Kisa também tá bom. Espessura também tá ok. Pode passar. Uhum. Elevação posterior Artmax também tá bom. PTI e o CTPS também normal. Elevação posterior dele, Belinha Ambrose, também tá bom. O exame tá bom. O BED Operaria? 1,32 não tá ruim também, não. Sim. Essa topo que me deixou um pouco meio. A gente talvez repetiria a Então topo, tá mas a aí. gente fica meio estranho, né? Operar ou não operar? Eu acho que eu repetiria a topo primeiro, mas pelo Pentacam, sim. Tá. Então vamos lá. Nós temos primeiro uma profundidade de ablação que tá, se você for fazer o Handelman, ele vai estar próximo, ele vai estar muito próximo acima de 8, que vai dar 7,5. Aquilo que eu chamo de meio ponto de Handelman. Outra coisa, olha o ponto de descentramento. O ponto de centramento dele não é comum ele estar tão descentrado. Ele está aqui com 0,94, quase 1 milímetro. Geralmente, o descentramento é meio milímetro, 0,6 milímetros. Quando está chegando perto de 1 milímetro, já é um descentramento. Vocês estão vendo aqui o centro da córnea, onde que está? Vocês estão vendo o mouse aí? Sim, tá dando pra ver. O mouse está. Cadê o mouse? Está aqui. O mouse está aqui, mais ou menos, aqui na borda dos 3 milímetros. E o centro mais fino está aqui. Essa diferença aqui, nós temos com uma topografia acima de 47,2, uma alta ametropia, uma córnea que não é tão fina, mas também não é tão grossa. E um BED também alterado. A gente já começa a ver uma série de indicadores importantes que a gente tem que valorizar.
Numa situações dessas, gente, o paciente é muito borderline, o perfil do paciente diz muito sobre a nossa conduta. Mas aqui nós temos mais motivos para não operar do que para operar. Esse badge é considerado alterado já, doutor? Ou seria Como é que é? limítrofe? O Que foi? badge dele. É considerado alterado. É Tá. porque você pode programar o Pentacam para você colocar o normal acima de 1.5. Inicialmente, nas primeiras versões do Pentacam, o badge normal ele ia até 1.5, 1.7, 1.8, ele estava normal. Então, isso aqui é programável. Hoje, para você ter uma sensibilidade, uma especificidade acima de 90%, ele tem que estar abaixo de 1.23. Ok? Mas vamos fazer o Ok. random assim mesmo? Vamos lá. O que vocês acham que vai dar aqui, Ana? A topografia dele tá um Boltine assimétrico, tem 1. Idade, ele tem 30, né? Então 30. ficaria 0. O leito residual é mais de 300, ficaria. Agora, a refração dele que já Veja considera. bem, só uma observação. A paquimetria aqui, isso aqui é critério para ectasia quando você faz LASIK. Uhum. Lembrar que PRK é mais seguro. Então, quando você fala para ser 0, não é 250 de leito. 250 de leito, você já está aqui, ó, residual. Isso aqui mais o flap, evidente. Então, para você estar com mais de 300, a gente sempre fala o seguinte, que é como se você fosse no PRK, você deixasse 450. Você não vai deixar 250. Você vai deixar 450 para ficar em 0. Para aumentar a segurança do raciocínio. Então, vamos lá. Você tem 7,5 dioptrias. Multiplique isso por 15, vai dar quanto? Vai dar aqui 15 vezes 7. 105 mais ou menos, né? Vai dar 105, 110, vamos colocar. Só vai para dar arredondar. 103 micra. Uhum. Então, se você tem 522, você vai deixar 420 micra, que está também um pouco abaixo dos 450 para ter 0. Se você considerar 400 micra, você não está em 0, você já começou a caminhar para cá. Aqui você vê que ele não está usando o critério que normalmente é aceito, de deixar um leito de 250 e o LASIK 400. Bom, mas vamos lá. Aqui, vamos dizer, aqui você tem um bow tie assimétrico, né? Uhum. Bem assimétrico. Agora, tem uma topografia acima de 48, gente. Você já começa a raciocinar como se fosse uma topografia normal. Tá certo? É bem borderline esse caso. Mas ele tem outros sinais também. Então, vamos lá. Olha o que eu fiz aqui. Está acima de 48. Sim. Aqui está no borderline. Então, você poderia colocar aqui meio mais meio aqui, daria 2. Porque ele não está aqui no 0, mas também não está no 1. Ele está no intermediário aqui. Tá certo? 2, assim, sendo muito gentil. Porque 7,5 para 8, a diferença é muito pequena, né? Poderia até considerar aqui. Abaixo de 450, também poderia considerar aqui. Já ia para 3. Mas sendo assim mais conservador, já que isso aqui é para LASIK, nós estamos fazendo PRK, se for fazer. E aí? Mas aí quando é borderline assim, você não considera o valor pior, não. Tipo assim, não consideraria sendo pior, não. Ser igual no residual. Eu não entendi a pergunta. Mas no caso, quando é borderline, assim, você não consideraria um índice para você fazer o random, o score tá. como pior, não, né? É que você fala, pô, 1, 1 e 1? Isso, exatamente.
Poderia, se você quiser aumentar ainda mais a sua segurança, você poderia até colocar 1 e 1. Porque aqui não tem 450, vai dar 420. Aqui não Uhum. tem mais do que 8, mas está perto de 8. 8 está com 1 também. Tá certo? Então, um caso bem borderline. Então, vamos usar toda a propedêutica para justificar o tratamento ou não tratamento. Se você Entendi. quisesse operar até aquele ponto da propedêutica, você teria critérios de segurança. Se você não quisesse operar, você também teria critérios para não operar. Então, está aqui o Corvis, do olho direito. Você vê alguma coisa errada aí? Acho que não. Esse CBI não te incomoda, não? Tá 0,5, né? Tá no limite também, né? Que você falou que tinha que ser É menor que 0,5. 0,54. Tá bem borderline, né? Olha aqui no olho direito. Quando você usa só o CBI, tá aqui, Ele fica ruim. 0,58. Se você usa o BED, está Uhum. normal, porque o Pentacan está normal. Mas quando você usa a associação dos dois, ele está aqui próximo do limite, 0,41. Mas está normal. Olha o olho esquerdo. Ele tem aqui 0,40. Esse tá melhor um Aqui, pouco. o TBI dele, muito normal. O Pentacan nós vimos que estava normal. E aqui também o CBI dele está bastante tá razoável. Zero. Mas Uhum. a associação dos dois dá um TBI muito normal. E agora, opera ou não? Difícil esse. Continua tudo. Por Esse isso é que, difícil. por isso que é um Tudo. caso desafiador, né? Mas persistiu a dúvida, olha lá. Vamos calcular o PTA? O PTA Sim. a gente deve calcular quando a córnea é regular. Essa córnea aqui não é lá muito regular, né? Mas a gente pode calcular também o PTA. Cadê o PTA? Aqui, ó. Olha o PTA. 0,25. O normal abaixo de 0,40. E É. agora? Aí, eu acho que daria para operar, só que me incomoda ainda essa topografia dele meio ruim, com o índice ceratométrico alterado também. Veja bem, esse paciente, então, realmente, olha quanta propedêutica foi feita para me chegar à conclusão que seria seguro operar esse paciente. Depois de eu avaliar muitos casos, conversar com o paciente, explicar para ele tudo, os riscos e tudo, o paciente estava extremamente motivado, então eu opero com a condição dele voltar para controles frequentes. E esse paciente aqui, eu ainda não tenho, acho que o follow-up dele, mas ele foi operado e está muito bem, já tem algum tempo que ele foi operado. Mas é um caso assim, você tem motivos Difícil. para não operar e tem motivos para operar. O perfil faz toda a diferença. A necessidade da cirurgia faz toda a diferença. É um paciente que, por exemplo, usa lente de contato, começou a ter problema com lente, começou a ter ceratite de repetição, e o paciente não quer usar óculos, você tem um motivo para operar do ponto de vista de motivação. O paciente não vou operar porque o plano paga. Não me incomode usar lente, eu uso lente muito bem. Então, dependendo do perfil das circunstâncias, você vai operar ou não esse paciente. Tá ok? Ou seja, um paciente desse, eu fiz toda essa propedêutica para me convencer de que eu podia operá-lo. Na verdade, eu estava com uma córnea de 48,2, eu estava querendo que alguma coisa desse errado, deu tudo normal. Mas a topografia é o principal fator de risco. Tá certo? Mas mesmo usando Randemann para LASIK, deu um Randemann muito normal. É um caso realmente que muita gente operaria e muita gente não operaria. Você operaria esse caso, Arnaldo? Operaria tranquilamente. Tá. E vamos lá, alguém quer discutir esse caso? Farei alguma
Alguma observação? Doutor Reinaldo, uma dúvida. Não Diga. só desse caso, assim, da prática. Quando tem assimetria na topografia e ela é superior, isso te tranquiliza? Por exemplo, Me se fosse esse preocupa mesmo. menos, me preocupa, boa pergunta, mas me preocupa, não é que me tranquiliza, me preocupa Uhum. menos que se fosse uma simetria inferior. Se essa simetria fosse inferior, É eu ia mudar todo o meu 48,5 para raciocínio. baixo, né? Se fosse inferior, né? Provavelmente seria um ceratocone, Entendi. tá? Não, se Porque fosse lembrar, inferior, gente, eu não operaria, como é que é? com certeza. Se essa Porque veja bem, simetria fosse é, inferior, eu não operaria. é. Então vamos lá. Por que que o Rabinovich colocou como ponto de corte 47,2? Não é porque todo mundo acima disso é ceratocone. É porque ele vai pegar em torno de 90% dos ceratocones que estão abaixo de 47. Vai ter alguma córea normal que está acima de 48, é aquela curva de Gauss. O rabinho para um lado e para o outro pode não estar naquela faixa de normalidade. Se você for pegar uma faixa de normalidade, você vai ter que pôr lá assim, ceratometria acima de 46. Aí tem um mundo de gente que não é ceratocone que você não operaria. Você daria um monte de falso positivo. Ficou claro? Claro. Vamos lá. Quantas horas aí, hein? Perfeito. São 9 horas, 20h52, velho. Já Pessoal que for me chega, né? acompanhar amanhã, pessoal, a partir de 11 horas tem Lazic e tem PRK, ok? Aguardo a Então presença de chega por vocês hoje, lá então, às né? 11. Tá bom, né, Reinaldo? Vamos descansar, né? Ô, doutor Reinaldo, Muito doutor bom os Arnaldo, casos. tem uma dúvida em relação a uma prática. Claro, Eu pode recebi até perguntar. um caso, tem 15 minutos, eu queria ver a conduta de vocês. Então vai, Vamos mostra o lá. caso aí. Eu fiz até um slide meia boca, porque tem 15 minutos mesmo, eu recebi o caso às 19h15, eu tentei, deixa eu ver se eu consigo colocar no share screen, só um momento. Deu para ver aí? Vocês estão Perfeito. vendo? Então, Sim. sim, explica para Só nós um o caso. momento, deixa eu colocar de apresentação, porque eu. Ai, que saco, isso desce. Tá, não ficou tão bom, não, tá, gente? Eu recebi esse caso de uma colega que até fez residência lá na Santa Casa e está fazendo fellow de estrabismo e oftalmopediatria. E ela estava atendendo hoje e recebeu um caso de um paciente sexo masculino e tem uma história de LASIK. Ela não me falou quanto tempo que tem essa história de LASIK, não. O trauma foi hoje, chegou com ela lá com 1 hora com trauma com planta cortante e ela percebeu na bio que o flap deslocou e foi rebatido temporalmente. Então, a conduta nela, nesse exato momento, foi realizar a lavagem abundantemente com soro fisiológico, colocou lente de contato e prescreveu Vigamox. Porém, mesmo com essa conduta de lavagem abundantemente, ela percebeu que manteve ainda alguns corpos estranhos abaixo do flap. E com isso, ela me mandou um WhatsApp e entrou em contato, e pediu o paciente também para entrar em contato com o médico que fez a cirurgia de LASIK dela também. Aí ela perguntou qual seria a nossa conduta, se teria uma nova reabordagem. E ela me mandou este vídeo aqui, ó. Vê se vocês conseguem visualizar. A gente vê que tem esses Não restos passou, de não, corpo mano. estranho. Tá passando, não? Não Pra tá mim, no, não. no slide no vídeo, Já não. Ó. mudou o slide. Poxa, será que Só tá não o vai? slide aí na tela, só tá o slide. Só com a foto? Não tá indo com Ah, agora vídeo? tá. Tá, Agora agora foi. apareceu.
Aí mandou esse vídeo aí. Ela conseguiu o contato com o médico que operou o paciente, possivelmente vai ter uma nova abordagem. O que vocês fariam se chegasse nessa situação para você? Eu perguntei fiz algumas interrogações, por exemplo, se tinha algum infiltrado por ter sido trauma vegetal, se depois da lavagem teve uma melhora significativa. Ela falou que não tinha infiltrado e possivelmente o paciente iria entrar em contato com o médico. O que vocês fariam se chegasse no. Roda o vídeo de novo aí, Maria Luísa. Só um momentinho, deixa eu dar um. Você tem jeito de ampliar isso aí um pouquinho? Vou tentar aqui. Aumentou aí para vocês? Aumentou. Isso aí tem quanto tempo depois da abordagem? Foi 1 hora. Ela falou que o paciente chegou com 1 hora do trauma no consultório. Eles uma situação dessa aqui. Primeiro é o seguinte: aqui está aparecendo uma imagem, não está muito clara, mas parece que realmente tem um corpo estranho aqui. Porque parece que manteve ali na região nasal, né? Mesmo com a lavagem. Então é o seguinte: se tem um corpo estranho, é importante você fazer uma reabordagem, retirar esse corpo estranho, lavar bem essa interface, tá certo? E acompanhar muito de perto esse paciente. Todo trauma vegetal aumenta o risco de fungo. Um fungo na interface é difícil você tratar. Muitas vezes vai evoluir mal. Então, tomar muito cuidado, acompanhar de perto. Agora, uma coisa que me tranquiliza nesse caso é que você vê um olho muito calmo. Então, provavelmente, não tem infecção. Quer dizer, isso aí, provavelmente, você lavando e se reposicionando o flap e colocando uma lente terapêutica, você vai evoluir bem. Certo. Então, a primeiro momento, porque ela falou que conseguiu fazer a lavagem na região temporal, porque estava deslocado o flap, mas nasal foi bem difícil, ela disse. Então, a conduta, a primeiro momento, é tentar fazer a lavagem mesmo, né? O quanto mais você tirar o corpo estranho, lente de contato e antibiótico. Mas ela levantou o flap só temporalmente? É porque foi na lâmpada, não estava em bloco. E nasal parece que ela relatou que estava meio grudado, sabe? Ela não conseguiu fazer esse deslocamento do flap, não. Por isso que ela me mandou a mensagem. Se não conseguisse contato com o médico, se iria encaminhar para urgência. Não, se for um corpo estranho na interface, você tem como saber, porque o corpo estranho só vai entrar se esse flap foi deslocado totalmente. Se esse flap não foi deslocado só a parte temporal, esse corpo estranho possivelmente já estava lá. Porque se ela teve dificuldade de levantar o flap, é porque esse flap não levantou todo do trauma. Então, você reposiciona só a parte que o flap levantou. Ela está com isso aí há quantos anos? Tempão, esse flap, esse corpo estranho pode ser, né, um fragmento de algodão, qualquer coisa. Então, deve ser um corpo estranho antigo. Então, se o flap você não tem solução de continuidade no epitélio, na borda do flap, é porque esse flap não foi levantado recentemente. Então, você lava só a parte que está levantada, reposiciona bastante para não dar estria, seca bem a borda, põe uma lente de contato e acompanha com antibiótico. Ok. Vou Reinaldo, fazer essas interrogações. Oi? Semana passada, eu recebi uma paciente que veio lá de Ipatinga, exatamente com o mesmo quadro. É uma colega médica que fez um LASIK há uns 12 anos atrás, lá em Ipatinga mesmo, e ela teve um trauma contuso, ela bateu com o olho na porta do carro. E com isso, ela teve o flap descentrado, ela passou por 3 colegas lá em Ipatinga. Os colegas suspeitaram que o flap estava cortado, estava amputado, só metade do flap. Então, ninguém quis mexer e um ex-fellow meu lá de Ipatinga me ligou perguntando se eu poderia abordar o caso. Essa paciente chegou semana passada. A abordagem para esse tipo de paciente tem que ser em bloco cirúrgico. A gente não pode lavar um flap numa lâmpada de fenda, porque realmente não vai funcionar.
Essa paciente eu levei na quinta-feira lá para o Clarney, levantei o flap, para minha surpresa, o flap não estava cortado. Ela teve um trauma exatamente na parte central, na área pupilar, mas o flap, inclusive, alertei ela que muito provavelmente eu teria que amputar o flap. Para minha surpresa, eu levantei o flap, não estava amputado o flap, consegui, tirei todas as células epiteliais que estavam ali, lavei copiosamente, reposicionei o flap, coloquei uma lente terapêutica e vi essa paciente hoje de manhã. Essa paciente viajou para Ipatinga, voltou hoje de manhã. O quadro está evoluindo muito bem. Hoje eu já tirei a lente terapêutica dela e estou acompanhando essa paciente para daqui a mais ou menos uns 3 a 4 meses eu fazer um PTK para remover essa cicatriz que certamente vai acontecer ali na parte central da córnea. Então, todo paciente que tem o seu flap descentrado, ele tem que ser abordado em ambiente cirúrgico. Não é para ser feito em lâmpada de fenda. Ainda mais uma paciente que teve um trauma com fungo, com planta. Então, tem que ser realmente a abordagem, tem que ser. Tem que levantar o flap. Não adianta a gente ficar tentando remover um corpo estranho em lâmpada de fenda sem fazer uma abordagem completa. Ok? Então é isso. Essa paciente eu gravei a cirurgia dela e brevemente vou apresentar para vocês, porque é um caso bastante interessante. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, pessoal? Podemos encerrar? Eu só tinha mais uma dúvida, doutor Arnaldo. Nessas pacientes que têm trauma, principalmente com vegetal, ou algum outro tipo de trauma com deslocamento do flap, vocês costumam lavar só com BSS ou usam algum antibiótico, antifúngico? Olha, se o olho estiver calmo e for um trauma recente, igual dessa paciente, você pode levantar o flap, lavar copiosamente, remover alguma eventual célula epitelial, debris, corpo estranho que está na interface, e reposicionar esse flap e acompanhar. Agora, esses pacientes, eles têm que ser acompanhados diariamente, porque se você notar que está tendo algum infiltrado compatível com a ceratite fúngica, esse paciente a gente tem que entrar com natamicina e com medicação antimicótica oral. Mas o importante aí é o acompanhamento, né? Agora, o que me tranquiliza bastante nesse caso é porque é um trauma recente, né? Foi um trauma hoje. A minha paciente, por exemplo, essa colega médica, esse trauma aconteceu uns 10 dias atrás e ela ficou perambulando lá em Patinga lá, e ninguém quis mexer. Quanto É, mais precocemente a o grande intervenção, problema, melhor a viu? probabilidade. Isso que o Arnaldo falou, correto. O grande problema desses traumas com deslocamento de flap é você não reposicionar o flap imediatamente. O que vai acontecer? Esse flap, por exemplo, que o Arnaldo relatou o caso, provavelmente ele vai ter uma estria central ali bem importante, porque o flap cria uma memória e às vezes a única forma de você retirar aquela estria é suturando. Uma alternativa que existe nesses casos que eu faço é usar o soro, água destilada. Por que eu uso água destilada estéril? A água, por ser hipotônica, ela vai provocar um grande edema no flap. E esse edema no flap desfaz um pouco dessas estrias. E às vezes a gente não precisa nem suturar o flap. Dá um resultado visual melhor. Se você tiver uma estria muito importante na área central, vai ter sequela visual. Exato. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Podemos encerrar? Então, falou, Então é gente. isso. Terça-feira Reinaldo, nós muito estamos juntos aí. obrigado. Falou, Boa gente. noite Um abraço a todos. todos. Abraço, boa Tchauzinho, noite. boa noite. Falou, gente. Até amanhã. Noite.